É uma cena de crime. O corpo de um jovem negro agasalhado está bem ali, enquanto a perícia faz o seu trabalho, aquela movimentação de polícia em volta e tal, e a uns poucos metros de distância dali, um morador local conversa com um policial. Ele conta que aquele corpo ali se trata do Snot Boogie, que sempre roubava no jogo de cartas que a molecada fazia ali. Eles sempre corriam atrás dos notebook, davam porrada nele e ficava por isso mesmo. Fica revoltado porque não precisava ter matado o pobre do menino, porque ele roubava o dinheiro do jogo de cartas toda vez. O oficial pergunta, mas se ele sempre roubava o dinheiro de vocês, por que vocês continuavam deixando ele jogar? E aí o menino faz uma afirmação maravilhosa. A gente tinha que deixar ele jogar porque isso aqui é a América, né? Que para o estadunidense a América não é um continente, eles não têm muita noção de geografia, eles pensam que é um país só, que são os Estados Unidos. Essa cena sozinha, essa primeira cena das 5 temporadas de The Wire, já diz exatamente sobre o que esse programa é. Eu sou a Formiga Rosa e hoje nós vamos falar dessa série que é considerada por muitos críticos especializados uma das melhores do século XXI. Mas antes você tem que se inscrever no canal, me dar like, compartilhar, comentar, fazer essas coisinhas aí, mandar para os amigos de vocês, porque senão eu vou grampear seu telefone. Se bem que hoje em dia é mais adequado, né, hackear as suas redes sociais, mas lembra que quando eu falei de Sopranos, eu falei da terceira era de ouro da televisão? Então, Sopranos ajudou a inaugurar essa era junto com outros seriados importantes que estavam começando a surgir ali, principalmente na HBO. Sex and the City, The Wire. E aí até então, os programas que retratavam a vida da polícia, a rotina da polícia, tinham uma tendência de colocar essa polícia num lugar assim, num pedestal. Como se ela fosse infalível, os detetives são sempre muito espertos, são incorruptíveis, etc e tal. Inclusive um programa que eu amo de paixão, que eu sou viciada, chamado Law and Order. Law and Order faz isso. É como se o sistema de justiça dos Estados Unidos fosse assim, uma coisa fenomenal, que não falha nunca. Então, assim, essa história não era contada geralmente do ponto de vista de quem estava sendo oprimido pela polícia, né? Geralmente o quê? Os jovens pretos, os pobres, de periferia, etc. Então aqui a gente vai começar a conhecer aquele tipo de policial preguiçoso que a gente já viu, que a gente já conhece hoje em dia, né? Mas que nessa época era novidade de ser retratado assim tão abertamente num programa de televisão. Essa visão, talvez, assim, isso seja tão realista por causa do lugar que o David Simon, que é um dos criadores da série, ele ocupou, assim, ele foi repórter policial durante mais de 12 anos, então ele vivia essa rotina muito intensamente, ele sabia, apesar de ele estar escrevendo uma ficção, ele sabia exatamente de que universo ele estava falando, né? E aí é muito bom porque já começa com essa coisa meio manjada, meio lugar comum, que é assim a relação do traficante com a polícia. O tráfico de drogas sendo teoricamente controlado ali pela instituição polícia da cidade de Baltimore. Aliás, o lugar onde se passa essa história também é super importante, Baltimore, Maryland. Uma terra onde acontece uma coisa que não acontece na maioria dos Estados Unidos, porque tem muito habitante negro em Maryland. Inclusive a minha cantora preferida de todos os tempos, a Billie Holiday, vinha de Maryland. Os Estados Unidos em geral não, né? A população dos Estados Unidos que é negra gira ali em torno dos 13%, né? Então tem uma maioria de brancos. Então começa nisso, assim, essa relação entre os malandros ali do tráfico e a polícia, que é uma polícia cheia de problemas, uma polícia corrupta, uma polícia onde muitos que ocupam
uma posição de liderança e intermediária ali, são muito relaxados, são caras acomodados, são caras que não querem dar o melhor no emprego que eles têm, né? E aí, nessa primeira temporada, o protagonista que a gente vê é um policial, é o McNulty, que é interpretado pelo Dominic West. Se eu não me engano, eu não sei se ele é irlandês ou inglês, ele é um excelente ator, faz sotaque americano muito bem, por sinal. Mas conforme as temporadas vão passando, você vai indo para os outros lugares de Baltimore. E aí sempre explorando essa relação desses lugares com a polícia. Então, por exemplo, na segunda temporada você vai para o porto, você vai falar de tráfico humano, você vai para uma escola. Tem um determinado momento na história que um policial que só tinha sobrevivido até então porque o sogro dele tinha poder na polícia, mas ele é um péssimo policial. Esse cara, ele resolve se tornar professor, e aí você vê o que passam aqueles jovens de periferia, de escola pública, que tem uma realidade tão dura e tal, porque esse cara vira meio paizão ali daqueles alunos. Então ele passa para o outro lado da coisa, né? Antes ele era um policial que repreendia, inclusive na primeira temporada ele deixa um menino cego só porque ele ficou irritado com o menino, ele dá uma coronhada no moleque e deixa ele cego de uma vista, e agora ele está querendo proteger esses meninos. Depois, mais tarde, essa história ela passa para a política, ela passa para o poder, né, para o lugar onde realmente está o poder, que é a política, o mundo dos mais ricos, dos que estão ou se consideram acima do resto da sociedade, né? E é aí, inclusive, que entra o personagem que eu já tinha falado dele no vídeo sobre o Your Honor, né? O personagem feito pelo Isaiah Whitlock Jr. Que é um senador muito do safado, assim. E tem dois personagens que foram, assim, uma revolução em The Wire. Eu acho que a primeira é a Kima, que é a policial. Uma das primeiras coisas que a Kima já conta pra gente é que ela tem uma companheira em casa, e isso é encarado de uma forma natural, como sempre deveria ter sido. Ela não tem vergonha de dizer isso, né? Pelo contrário, ela se sente muito, muito confortável ali com o lugar que ela ocupa, com a orientação sexual dela. Mais revolucionário ainda é o Omar Little, que é um trabalho assim lindíssimo do Michael K. Williams, que deixou a gente há pouco tempo, né? Michael morreu super jovem. Esse ator, ele tinha uma característica muito forte de uma cicatriz no meio do rosto, de uma briga de bar, né, que ele teve quando ele era mais jovem. O Omar Little era um bandido, assim, do mal. Ele era mal mesmo, ele não tinha pena de ninguém, não tinha pena de matar, não tinha nada. Quando ele chegava, todo mundo saía do caminho dele, assim. Era um bandido que metia muito medo nas pessoas, e ele também era abertamente gay. Então, a raridade com que isso acontece até hoje me diz muita coisa. Quando você tem um gay que ou é muito frágil ou vive enclausurado, né, assim, vive dentro do armário, e aqui só de cabeça, assim, na hora que eu estava escrevendo esse texto eu já pensei em dois, que é o personagem de Beleza Americana, que é um pai de família que reprime muito as emoções dele e faz isso de uma forma violenta, e um outro pai de família que faz a mesmíssima coisa, é o pai do Nate de Euphoria, né? Mas assim, um gay, abertamente gay, que ao mesmo tempo coloca medo nos outros,
uma forma de retratar que deveria acontecer com mais frequência, porque afinal de contas a orientação sexual da pessoa não faz com que ela seja mais ou menos delicada, mais ou menos temida por ninguém. Então, assim, o Omar Little é o Alexandre o Grande ali daquela vizinhança. O machismo, ele faz mal para todo mundo, inclusive para os homens, né, que tem que reprimir suas emoções e tal. E o Omar, ele é um trabalho tão fenomenal desse cara, porque você consegue vislumbrar aquele temor que as pessoas têm dele e também consegue ver a afeição que ele tinha tanto pelos namorados quanto por aqueles que ele considerava ali uma família, os amigos mais próximos, etc. Assim. Eu acho que é o meu personagem preferido de The Wire, o Omar. E um outro ponto muito forte assim, que eu acho que essa série tem é o Idris Elba, né? Você pode olhar para o Idris Elba a hora que você quiser. E é só isso mesmo que eu tenho para dizer. Sacanagem. Idris Elba, iniciozinho de carreira ali, interpretando Stringer Bell, né? Um malandro metido a empreendedor, metido a acadêmico, metido a tudo menos o que ele era de verdade, que era um bandido do caralho associado do tráfico. Falar de outros personagens aqui, nós temos o Bubbles, que é um viciado, informante, muito esperto, nunca foi pego, não sei como, mas eu tava sempre torcendo pro Bubbles, inclusive eu queria ser amiga do Bubbles. Muito bom o ator que faz o Bubbles. Também o parceiro do McNulty, que é o Bunk, que é um bonachão, gente fina, seria amiga dele, porque com certeza um cara que responde um chamado da esposa dele que está desesperada, que tem um rato dentro do armário, ele chega lá, ele precisa resolver isso rápido, dá um tiro no rato, usa a arma de serviço dele para resolver esse probleminha aí. Esse é o tipo de gente que eu faço amizade, entendeu? Esse é o tipo de gente que tem amizade comigo. Um beijo, Gustavo. Meu amigo igualzinho ao Bunk. Wire tem 5 temporadas e está disponível na HBO Max. O ritmo é um pouco melhor do que Sopranos, não é tão devagar quanto Sopranos. Lançou muitos artistas que estão por aí fazendo sucesso até hoje. É isso, se você curtiu o conteúdo, mais uma vez, né? Dá like, compartilha, comenta, pelo amor de Deus. Me ajuda a fazer meu trabalho de formiguinha aqui e a continuar entregando conteúdo para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.